O Santos ontem teve mais sorte do que juízo, conseguiu arrancar um empate diante do Corinthians pelo Clássico na quarta rodada do Campeonato Paulista, que aconteceu na Vila Belmiro, e isso colocou panos quentes em algo que poderia criar uma urgência na diretoria. Por um lado, o Santos não deixou de pontuar. Por outro, esse empate pode mascarar e deixar a diretoria ainda mais confortável no que diz respeito à contratação de reforços. Eu sou a Clay, jornalista de informação, e já te convido para se inscrever no canal, deixar o like e um comentário também. Hoje a gente vai falar do clássico de ontem e, de novo, nós vamos bater na tecla de que o Santos precisa contratar. O Santos precisa urgentemente de reforços, não só para compor elenco, mas para o time titular. Ontem, por exemplo, a gente viu um Santos que jogou com um meio-campo totalmente despovoado. O Corinthians ontem jogou com 4 volantes, certo? Nós tínhamos ali no mínimo 3 volantes de origem e o Carrídio, que jogou ali quase como um meia armando esse time, e o Yuri Alberto na referência na frente. Isso fez com que o Corinthians povoasse completamente o meio-campo e não desse espaço para que o Santos construísse jogadas. Inclusive, o primeiro lance de perigo que o Santos dá para o Corinthians foi um erro do Roleiser, que perde a bola ali no meio-campo, e como o meio-campo do Corinthians está super povoado, eles logo recuperam essa bola e dão no pé do Yuri. A jogada do Corinthians era basicamente essa: roubar a bola no meio de campo e encontrar o Yuri Alberto na velocidade em uma das laterais. No começo foi muito pela lateral esquerda, e depois, quando o Vojvoda minimamente arrumou, trazendo o Barreal para ajudar o Vini Lira na marcação, foi lá pela lateral direita. Mas a jogada era essa: o Corinthians foi para jogar assim, preencher o meio de campo, evitar com que o Santos tivesse qualidade na construção de jogadas e ligar a bola lá na frente para o Yuri Alberto tentar resolver. E funcionou, deu certo. Foi assim que o Corinthians arrumou um pênalti, e foi assim também que o Yuri Alberto depois conseguiu se redimir e fazer o gol. No lance do pênalti, inclusive, ele começa com essa perda de posse de bola do Roleiser no meio de campo, só que para mim o erro mais grave é erro de marcação. Você tinha o João Schmidt e o Zé Ivaldo, que são dois jogadores de defesa, né? O Schmidt sendo o volante, o Zé Ivaldo o marcador ali, o zagueiro, e eles em momento algum conseguiram parar o Yuri Alberto. Veja bem, o Yuri Alberto não é nenhum ponta, né? Ele é centroavante, e ele não é nenhum cracaço de bola no que diz respeito a drible. E mesmo assim ele conseguiu passar no meio de 2, 3, só foi ser derrubado dentro da área. Aí eu te pergunto, Zé Ivaldo e Schmidt não tinham dois neurônios funcionando para entender que eles precisavam parar o Yuri Alberto ali na linha lateral? Parar que fosse na falta, que fosse para tomar um cartão amarelo. Como, por exemplo, o Adonis Frias fez em um lance no segundo tempo, onde ele parou, se eu não estiver enganado, mesmo o Yuri Alberto, ele parou o Yuri Alberto na falta, porque senão o Yuri Alberto ia parar dentro do gol, tomou o amarelo, beleza, mas evitou com que o Corinthians tivesse um lance de maior perigo. Era isso que Schmidt e Zé Ivaldo deveriam ter feito nesse lance com o Yuri Alberto, evitado que ele parasse dentro da área. E aí, o Zé Ivaldo, parece que a inteligência dele, ela funciona no modo aleatório. Às vezes vai funcionar, às vezes não. Ele resolve fazer a falta que ele deveria ter feito antes, dentro da área, gerando aí um pênalti pro Corinthians. Mais um na conta do Zé Ivaldo, que já tinha cometido um pênalti ridículo contra o Guarani, comete outro aí contra o Corinthians. O Yuri Alberto erra, tudo bem, só que depois nós tivemos outro lance que a gente pode colocar na conta dessa dupla, Schmidt e Zé Ivaldo, que é o seguinte: o Zé Ivaldo ele resolve se aventurar na armação do time e ele sai lá de trás da zaga e vai até o meio de campo, né? Atravessa ali a linha de meio de campo, conduzindo a bola, tentando armar o time. E taticamente, o Santos, quando tem a posse de bola e vai sair para o jogo, ele faz ali uma linha de 3 com os dois zagueiros e o William Arão afundando entre eles para ajudar ali na distribuição de bola. E os laterais, eles são soltos, né? Eles saem para poder ser opção ali no ataque. E o Vini Lira já tinha feito isso. Né? Então você tem o Zé Ivaldo, que avança, o Vinícius Lira, que taticamente cumpre a função dele, que na hora de atacar avança bastante também. E aí o Zé Ivaldo, quando ele sai da posição dele de origem, ele anda, carrega a bola mais do que ele deveria, ele deixa o lado esquerdo da defesa do Santos, né, o lado que ele e o Vinícius Lira jogam juntos, ele deixa totalmente descoberto. E aí quem tá ali para fazer a cobertura? O Schmidt, que ontem definitivamente não estava em uma boa jornada, foi um dos piores jogos dele com a camisa do Santos. E aí o Zé Ivaldo erra, o que é bem capaz que aconteça, porque ele não é armador, ele é zagueiro, ele erra, perde a bola num espaço de campo que ele não poderia perder, e de novo o Corinthians, depois de uma roubada de bola, encontra o Yuri Alberto, e o que me irrita mais uma vez é a falta de firmeza do Schmidt na hora de marcar o Yuri Alberto. Ele, em vez de encurtar o espaço do Yuri Alberto, ele vai afundando para dentro da área e dando espaço para que o Yuri Alberto também entre na grande área, e aí, enfim, acontecem ali algumas finalizações, o Brasão faz 2 boas defesas, mas depois, quando a bola sobra de novo no Yuri Alberto, ele consegue achar o gol e marcar. Então, assim, esses dois lances, o lance do pênalti e o lance do gol do Yuri Alberto, para mim, resumem o que foi a partida e resumem até aqui o que tem sido essa temporada, esse início de temporada do Santos Futebol Clube. Um início de temporada onde você tem jogadores ruins que estão mostrando, né, o que eles realmente são, que são jogadores que a regularidade deles é para baixo, não para cima. Não são jogadores que jogam bem a maior parte do tempo e que vez ou outra eles comprometem. Não, são jogadores que comprometem com frequência e que vez ou outra eles enganam e aí a gente acha que eles melhoraram o desempenho e estão jogando bem. Então, isso vale para Zé Ivaldo, isso vale para o Schmidt, vale um pouco da crítica, né? Não essa exatamente, mas uma crítica feita ao Vini Lira, que teve ali a sua primeira dificuldade num jogo, era um clássico, talvez ele estivesse nervoso, mas não dá para colocar tudo na conta do garoto, porque
esses dois que eu citei, Schmidt e Zé Ivaldo, deveriam ajudá-lo mais na cobertura. E a gente também tem que lembrar que no esquema tático do Vojvoda, muitas vezes quem voltava para ajudar o lateral era o ponta. Cadê o ponta esquerda do Santos? Não tem. O Santos não tem um ponta que joga pela esquerda. O Santos vendeu o Guilherme, o Santos vendeu o Souza e não trouxe material humano para o Vojvoda trabalhar. Então, fica muito difícil de jogar a culpa toda num lateral recém-subido da base, que deve ter o quê? 17, 18 anos, não lembro certo a idade do Lira, mas é por aí. Ele talvez não tenha jogado tudo aquilo que ele já jogou em outras ocasiões, né? É um menino promissor, mas calma também, ele também vai cometer os erros dele. Só que boa parte dos erros que ele cometeu ontem na defesa vieram também de falta de qualidade dos seus colegas que deveriam ali ajudá-lo na cobertura e na marcação. De novo, Schmidt e Zé Ivaldo foram os dois nomes ontem que mais comprometeram o jogo do Santos e que estiveram ligados diretamente nos dois lances de maior perigo. O lance do pênalti e depois o lance do gol aí do Yuri Alberto. O time como um todo jogou muito mal. Eu acho que isso passa pela escolha tática do Vojvoda, né, de jogar ali com o meio campo menos preenchido. Ele joga na frente com o Barreal, Gabriel e Tassiano. O Tassiano, assim, ontem definitivamente não mostrou o que ele estava fazendo ali. Ontem, se vocês pegarem os vídeos aí no YouTube, se vocês pegarem o próprio vídeo aí da Casa TV, né, da transmissão, e forem pausando, principalmente no primeiro tempo, vocês vão ver que quando o Santos tinha a bola no pé, o que você tinha era Gabriel e Tassiano afundado entre os zagueiros do Corinthians, você tinha ali os zagueiros tocando a bola no meio de campo, e entre os atacantes e a zaga do Santos, você praticamente não tinha ninguém. Você tinha o Roleiser sozinho no meio de 2, 3 volantes do Corinthians, e a bola, obviamente, queimava no pé dele. O Roleiser que, inclusive, tem se mostrado um jogador cada vez mais burocrático, um jogador enceradeira, né, que ele pega a bola, ele penteia ela de um lado pro outro, gira de um lado pro outro, no final das contas não faz nada de positivo com a bola. O Roleiser que nem de perto mostra por que ele custou o tanto que ele custou no ano passado. Ele não mostrou ainda a que veio, do que diz respeito ao valor que ele foi, que foi pago nele, né? Então, assim, o jogo de ontem escancara. O Santos tem problemas de elenco. Estou aqui falando mais uma vez, é o segundo vídeo seguido falando especificamente desse tópico. O Santos tem problemas de elenco, o Santos precisa contratar. Acho que depois de ontem ficou escancarado que, além das outras posições que vem se falando de volante, ponta esquerda, o Santos também precisa contratar um zagueiro. Não dá para confiar em Zé Ivaldo. O Adonis Frias é um zagueiro assim, nota 5, nota 6. Nos últimos jogos não tem nenhum lance individual que ele comprometeu diretamente, mas ele também não é um zagueiro confiável. Não é aquele zagueiro que você olha e fala, porra, que zagueiraço, que bom que a gente tem esse cara no elenco. Ele não é esse cara. Aí fica o questionamento para a contratação do Alexis Duarte, que é reserva lá da seleção do Paraguai, foi contratado com esses status. É zagueiro de seleção, pode muito bem jogar como titular no Santos. Às vezes esse cara nem é relacionado. Mas é pelo limite de estrangeiros. Mas se fosse só por isso, ele teria definitivamente uma vaga, caso ele fosse realmente muito bom. Mas como ele não é muito bom, aí você tem a desculpa do limite de estrangeiros e você nem coloca o cara pra jogar. Então o Santos gasta dinheiro com reforços que não agregam valor no elenco e que quando precisam jogar, comprometem. São jogadores de baixíssima qualidade. É terrível você precisar de um gol e você ver que o jogador que tá entrando é o Lautaro Dias, que pelo amor de Deus, assim, faz ali uma função tática ou outra, mas o Santos não precisa de jogadores apenas táticos, e sim de jogadores que são técnicos. Você tem o Barreal, por exemplo, que não é um primor de jogador, ele não é o Messi, ele não é o Pelé, ele não é aquele cara que, nossa, enche os olhos quando você vê ele tocar na bola. Mas ele é um suspiro técnico que o Santos tem no meio de tanto bagre. Só que o Barreal, ele não pode minimamente ter essa liberdade de ser técnico, por quê? Porque ele tem que ser aquele pontinho que volta pra marcar. Porque ontem essa foi a função tática dele no jogo, voltar pra marcar, pra socorrer o Vini Lira, que tava sofrendo com o Schmidt e Zé Ivaldo, que são incompetentes e não conseguem marcar o Yuri Alberto. Então, assim, é realmente desesperador quando você olha pra questão da profundidade do elenco do Santos, que é zero, é nula. O Santos não tem profundidade no elenco e definitivamente o empate de ontem mascara a urgência que a diretoria precisa ter pra contratar reforços pra esse time. E reforços de verdade, não refugos de times aqui ou ali que chegam ganhando 3 vezes mais, com 3 anos de salário e que definitivamente não agregam valor nenhum ao elenco, como foi o caso do Sr. Mike, né? Então, que bom que o Santos conseguiu pontuar, mas péssimo porque esse empate faz com que a diretoria descanse com a cabeça tranquila, achando que tá tudo bem. E definitivamente não está. E sobre o Vojvoda, acho que ele poderia fazer algumas coisas melhores, mas como um todo, a gente ainda não pode criticar apenas o trabalho do Vojvoda porque falta material humano. Eu acabei de dizer em algum momento do vídeo, saíram Souza e Guilherme, que eram titulares pela esquerda, e até agora ele não recebeu reforços, pelo menos o reforço da ponta ele não recebeu. O Vini Lira é promissor, mas talvez um substituto ali, um reserva imediato, já que o Escobar não vem correspondendo. Enfim, o Santos não contrata, então não tem como você exigir muito do Vojvoda, porque quando ele olha pro banco, ele tem Lautaro Dias, ele tem Caballero, ele tem jogadores como o Rincon, que estão dependurados em contrato e que são, assim, só ocupam espaço no banco de reservas. Então, assim, concordo que o Vojvoda poderia fazer algumas coisas melhores, mas discordo que a culpa seja totalmente dele, porque falta material humano no Santos Futebol Clube, e se não contratar, vai ser esse desespero, vai ser esse arremedo de jogadores em campo até o final da temporada, e isso, obviamente, faz com que o Santista sofra por mais um ano. Deixe sua opinião nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!